Olá, estamos no ar com mais uma live do movimento Cristãos Também Gritam Fora Bolsonaro. Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou Frei Padre da Ordem dos Carmelitas, sou da Comissão Pastoral da Terra e também do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e nessa live nós temos a grande alegria de termos a participação da Renata Miranda, que é da Frente de Evangélicos do Estado de Minas Gerais, participação também do Paulo Amaral, que vai ser o nosso mediador nessa live. Eu, Frei Gilvando, vou fazer aqui o encaminhamento técnico. Temos também a participação nessa live do pastor Daniel, que é do Núcleo de Evangélicos do PT. Teremos também a participação de Sara Susan, que é da Pastoral da Juventude. Olá, bem-vindos e bem-vindas todos à live Cristãos Também Gritam Fora Bolsonaro. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. As pessoas cristãs devem ter lado o da verdade, da justiça social e estar do lado da vida. E não devem calar-se diante do fascismo e do autoritarismo que está em curso no nosso Brasil. Para salvar vidas e a democracia, tornou-se necessário o fim do desgoverno federal. Queremos o afastamento e o fim do desgoverno federal e a convocação de novas eleições para presidente e vice-presidente do Brasil. Nós mostraremos nessa live aqui a participação já de 11 companheiros que gravaram pequenos vídeos. Queremos animar você também. Grave um vídeo de 1 minuto dizendo por que você exige fora Bolsonaro e envie o vídeo para Paulo Amaral no seguinte número de zap, prefixo 031 99195 3454. E divulgue também. Vamos agora ouvir, então, as palavras do Frei Gilvander, que é um grande militante, né, da Pastoral da Terra, que sempre tem a sua luta em favor dos pobres e dos oprimidos, dizer para nós por que ele pede o fora Bolsonaro e por que ele orienta os cristãos católicos a também dizer fora Bolsonaro. Exatamente. Estou coordenando tecnicamente aqui. A mamãe já me dizia, quando eu era pequeno, que 2 sentidos não assa milho. Meio difícil, né? Então, coordenar tecnicamente a live aqui é como ser piloto de avião. A gente tem que ficar pisando e apertando um monte de botões aqui para o trem voar legal. Olha, Paulo, Renata, pastor Daniel, nossa querida jovem da PJ, Sara, e todos que estão nos acompanhando, eu estou muito feliz e emocionado por estar participando dessa live e, mais ainda, para nós reconquistarmos um governo que está na luta. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: todos nós queremos ser felizes, e para a gente ser feliz, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que ser feliz quando todo mundo está sendo feliz. E nós acreditamos no Deus da vida. E o Deus da vida, o Deus da Bíblia, não é um Deus neutro, não é um Deus que apoia moralistas, não é um Deus que apoia fundamentalismos, não é um Deus que apoia homofobia, nem nenhum tipo de discriminação. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi condenado pelos podres poderes da política, da economia e da religião da época. Jesus foi torturado. Então, eu acho uma infâmia. Eu acho um pecado alguém que é pessoa cristã ter tido a coragem de apertar o número 17 e votar em alguém que apoia tortura e que tem como líder um torturador. É um absurdo. Já está por demais claro, nós estamos conosco aqui a professora Renata, que é professora de História, sabemos muito bem as desgraças que ditaduras militares causam em todos os países onde elas são implantadas. Então, eu queria assinar embaixo de todas as colocações feitas nessa live aqui, né, da nossa querida
Renata Miranda, representando aqui a Frente de Evangélicos de Minas Gerais. Assino embaixo da reflexão da partilha que o nosso querido pastor Daniel, do Núcleo Evangélico do PT, fez com muita sabedoria. Assino embaixo de toda a sabedoria e a contundência com que a jovem Sara Susan, da Pastoral do Juventude, colocou para nós aqui, no manifesto que o Paulo leu para nós aí, de cristãos que também estão gritando fora Bolsonaro e todo o seu desgoverno federal. E eu quero acrescentar mais alguns motivos aqui. Ser pessoa cristã é uma graça, mas também uma responsabilidade. Nós nunca podemos esquecer que o processo de libertação dos povos de Deus na Bíblia, após amargarem os 500 anos debaixo da tirania, do fascismo e da escravidão do imperialismo dos faraós, aconteceu sob a liderança das mulheres, principalmente o setor de saúde, as parteiras, que a Bíblia teve a grandeza de registrar, inclusive, o nome de duas parteiras, Séfora e Fua, e depois, com a participação de Miriam, irmã de Moisés, e Moisés, conseguiram o processo de libertação. E como é que começou o processo de libertação? Não foi baixando a cabeça e se ajoelhando diante do decreto-lei de uma medida provisória do faraó, não. As parteiras lá do Egito, está lá no início do livro do Êxodo, quando ouviram falar que o faraó tinha baixado um decreto-lei, uma medida provisória, visando fazer controle de natalidade, e dizendo para as parteiras, quando vocês forem chamadas, se nascer menino, mate, deixe nascer só as meninas. As parteiras, as mulheres do setor de saúde pública, sentiram a voz do Deus verdadeiro, Deus Javé, Deus solidário e libertador, que aquilo era coisa do mal. E aí fizeram rebelião, fizeram greve geral, fizeram desobediência civil, desobediência política e desobediência religiosa, porque muita gente dizia que a voz do faraó era a voz de Deus. Quebraram esse dogma, e foi graças a essa greve geral das parteiras, a essa desobediência civil, política e religiosa das parteiras lá do Egito, que foi possível o povo escapar da casa da escravidão, atravessar o Mar Vermelho e marchar durante 40 anos para conquistar a Terra Prometida. Porque o Deus da vida, e está lá no livro do Êxodo, que isso aconteceu porque Deus não é neutro. Deus fez opção de classe. Deus ouviu o grito do povo escravizado, do povo oprimido, superexplorado, e desceu para libertá-lo. E Deus não faz mágica. Deus quer vida e liberdade para todos, mas a partir dos oprimidos. Quero aqui também, meus irmãos e minhas irmãs, lembrar uma passagem que está nos 4 evangelhos da Bíblia. Está em Mateus, Marcos, Lucas e João. E se está nos 4 evangelhos, significa que tem um grande lastro histórico, que aconteceu de alguma forma historicamente. Diz respeito àquela narrativa que fala que Jesus, profundamente religioso, ao lado do seu movimento popular religioso, discípulos e discípulos, mais discípulos do que discípulos, camponeses, Jesus foi tomado por uma ira santa e chutou o pau da barraca e expulsou os vendilhões do templo lá em Jerusalém, porque lá estava maquinando contra a vida. E foi por isso que Jesus, após expulsar os vendilhões do templo, Jesus foi condenado à pena de morte. Mas deram com a cabeça na parede aqueles representantes dos podres poderes da época, da política, da economia e da religião, que pensavam que matando Jesus iria acabar com o movimento. Mas Jesus ressuscitou. E isso a história demonstra. Não adianta perseguir, não adianta continuar discriminando, porque quem mais vive nos corações de bilhões de pessoas no mundo é Jesus Cristo, é Mahatma Gandhi, é Martin Luther King, é Che Guevara. São todas as pessoas que, como o apóstolo Paulo, combateram o bom combate e não abaixaram a cabeça diante de nenhuma injustiça. A mamãe dizia que errar é humano, mas permanecer no erro é uma burrice.
Então, como a Renata Miranda já descreveu muito bem aí, o pastor Daniel e a Sara, o desgoverno federal foi eleito em cima da mentira. E eu friso aqui, está lá no 4º evangelho da Bíblia, o evangelho de João, a mentira mata, oprime, né? A verdade liberta. Então, basta da gente tolerar esse monte de mentiras. E aí eu quero assinar embaixo e frisar alguns pontos aqui que eu acho que são imprescindíveis para justificar essa postura que não dá mais para tolerar. Não dá mais para tolerar um governo eleito por meio de fake news. Exigimos que o Tribunal Superior julgue o quanto antes os pedidos de cassação da chapa Jair Bolsonaro e Mourão. Não dá mais para tolerar uma política econômica a favor dos banqueiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, há 30 anos atrás, ajudou a acabar com a vida do povo lá no Chile. Só sabe privatizar e entregar bens públicos para a iniciativa privada e principalmente para as multinacionais. Não dá mais para tolerar o governo federal está repassando para os banqueiros 48% do orçamento que o povo paga de impostos. E quem mais paga imposto no Brasil são os pobres, é a classe trabalhadora. O governo Bolsonaro está retirando 48%, quase 50% desse orçamento para repassar para banqueiros, como pagamento de juros e amortização da infame dívida pública, que já está para lá de 4 trilhões de reais, como nos mostra a Auditoria Cidadã, Lúcia Fatorelli, tanto está demonstrando aí. Não dá mais para tolerar que, enquanto é tudo para os banqueiros, para o agronegócio, entregando o pré-sal para as multinacionais do petróleo, e fica apresentando uma migalha de auxílio emergencial. E não podemos esquecer que os R$600 repassado até agora foi contra a vontade. O governo Bolsonaro queria dar apenas R$200. Quem forçou dar os 600 foi o Congresso Nacional, né? E agora já anunciaram que vai reduzir para 300, uma infâmia. E não é só 3 meses, não. Nós exigimos renda básica, como o ex-senador Eduardo Suplicy vem reivindicando há mais de 30 anos. Renda básica para todas as famílias, permanentemente, enquanto perdurar desigualdade social no nosso país. Basta de um presidente que continua desdenhando das recomendações da Organização Mundial da Saúde diante dessa pandemia aí. Está sendo, de fato, um governo genocida. Se nós tivéssemos aqui no Brasil um presidente como Alberto Fernandes, que é o presidente lá da Argentina, não teria morrido milhares de pessoas, não. E do jeito que está, podemos, infelizmente, chegar a mais de 1 milhão de mortos. Então, temos que interromper essa política genocida. Não dá mais para tolerar, no meio dessa pandemia, continuarmos sem um ministro da Saúde. Pior, ter um general como ministro interino da Saúde, pelo amor de Deus, e que levou para o Ministério da Saúde outros 19 militares, coronéis, pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Exigimos também o cancelamento da Emenda Constitucional 95, uma infâmia, né, um crime contra o povo, porque congelou durante 20 anos os investimentos em saúde e educação pública. Então, são dezenas de bilhões de reais que estão sendo sonegados para fortalecer o SUS, e significa matar. Isso é necropolítica. Necro em grego significa morte, política de morte. Basta disso. Não dá mais para tolerar um desgoverno racista, homofóbico, genocida, um presidente que defende a tortura. Basta de militarismo. Foi eleito com a mentirada, dizendo que ia reduzir o ministério para apenas 15 ministérios. Já está lá com 23 ministérios, entre os quais 15 ministros generais. Pelo amor de Deus, só no Ministério da Saúde, 19 militares. Já está, por mais boa vontade que uma minoria dos militares tenham, militar é feito para o serviço de segurança do país, não é para administrar o país, não. Então, os militares têm que voltar a cumprir sua missão
constitucional e parar de ficar desgovernando o país. Basta de ficar colocando racista na Fundação Palmares, até fascista lá, um absurdo. Basta de militares coordenando o IBAMA, ficar proibindo a fiscalização. Basta de ministros destruidores, como o ministro do Meio Ambiente, que só pensa em passar a boiada e devastando, tinha assinado até para continuar a devastação da Mata Atlântica. Basta de devastação da Amazônia, basta de ficar inflamando os latifundiários, o agronegócio, para continuar pisando. É impossível, é sempre importante lembrar aqui, se acabarem com a Amazônia, todo o Brasil vai ser desertificado. Já está mais do que comprovado que não é só o povo da Amazônia que precisa da Amazônia, não. Da Amazônia para cá vêm os rios aéreos, que fazem chover no Sudeste e no Sul do Brasil, no Uruguai, Paraguai e Argentina. Os rios aéreos que vêm da Amazônia, de água, transportam mais água do que os rios que estão na superfície, como o Rio Amazonas. Basta de devastadores do patrimônio histórico, cultural e arqueológico no comando do IPHAN. Um absurdo. Bolsonaristas derrubou aqui a doutora Célia Corsino, que tinha 30 anos se dedicando a cuidar do patrimônio histórico, cultural e arqueológico do estado de Minas Gerais, foi demitido para colocar um representante de um deputado bolsonarista aí, um absurdo trem desse, colocar na presidência do IPHAN quem que está para defender interesses de grandes empresários. Basta disso. Basta de barganha com falsos pastores e com falsos padres para disseminar propagandas enganosas. Basta de autoritarismo, basta de fascismo, basta de corrupção no desgoverno federal. O pessoal está perguntando aí, quem matou Marielle? Nós temos que ficar indignado agora. Ficou claro aí, está aparecendo tanta mentirada que eles contam a mentira, no outro dia começa a aparecer a verdade. Agora, a última mentira criminosa aí, advogado de Jair Bolsonaro e do senador Flávio escondendo o Queiroz. Já pensou que absurdo o trem desse? E quem era o Queiroz? Coligado lá com as milícias. Então, quem matou Marielle? Precisamos saber disso. Então, uma corrupção graçando, não dá mais. Basta de intervenção na Polícia Federal, basta de um governo que já liberou mais de 600 tipos de agrotóxicos, envenenando a comida do povo brasileiro, envenenando a mãe terra, envenenando as águas, o ar, né? Cadê a reforma agrária? Esse governo acabou até com o INCRA. Cadê o apoio à agricultura familiar? Cadê o apoio à agroecologia? Cadê a demarcação dos territórios dos povos indígenas e quilombolas? Então, basta dessa história de ficar dizendo que é nem um centímetro de terra para indígena ou para quilombola. Enquanto eles estão falando isso, quer dizer, é terra para os grandes latifundiários, grilagem. Basta de grilagem de terras. Cadê o respeito aos povos e comunidades tradicionais? O Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT, né, da ONU, que diz que os direitos dos povos e comunidades tradicionais têm que ser respeitados. Então não dá mais para tolerar um desgoverno, um antigoverno que diz, não, vamos continuar pisando os povos indígenas, os povos tradicionais, nos quilombolas. Isso é inadmissível, isso é inconstitucional. Está escrito na Constituição que os territórios dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos tradicionais têm que ser identificados, demarcados e titulados. Não podemos aceitar acordão por cima para salvar esse desgoverno federal. Defendemos a vida, a democracia, os direitos para todos. Essa live nossa, esse movimento nosso, cristãos também lutando fora Bolsonaro, estamos em sintonia, né, com o movimento, o grande fórum pró-democracia, que inclusive anteontem, no dia do aniversário, nosso querido Gilberto Gil, que foi o melhor ministro da cultura, ele falou, com fé eu vou, com fé nós vamos, com a fé verdadeira, ombro a ombro, dando as mãos, com fé no Deus da vida, com fé em Jesus Cristo, pulsando em nosso corpo, em nossas artérias, a memória histórica e revolucionária de todos os lutadores da história, seguiremos em sintonia com o movimento Direitos Já, né? Hoje está acontecendo em dezenas de países do mundo um movimento chamado Stop Bolsonaro Mundial.
fora Bolsonaro, acontecendo em muitos países. Basta do país tornar essa vergonha. Então, em nome das crianças, em nome da Mãe Terra, em nome dos pobres, do povo de periferia, basta também de um governo continuar triturando a cultura. É preciso valorizar e fortalecer a cultura. Por isso, sigamos por fora Bolsonaro e todo o seu desgoverno. Não aceitamos também acordo por cima para dar mais um fôlego para esse desgoverno aí, não. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Eu sonho com o fim do desemprego, que faz muita gente padecer. Eu sonho com o fim da miséria, que os pobres na fartura vão viver. Eu sonho com o fim dos latifúndios, que todos tenham terra para plantar. Eu sonho com o fim da injustiça, que todos tenham casa para morar. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Eu sonho com um país desenvolvido, mas sem o processo da exclusão. Eu sonho com a tecnologia chegando ao alcance do povão. Eu sonho que o salário seja digno, que não haja mais desigualdade. Eu sonho com o povo organizado, construindo a nova sociedade. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Eu sonho com o fim da violência, que haja amor entre as nações. Eu sonho que as guerras vão ter fim e a paz reinará nos corações. Eu sonho porque tenho esse direito. Meu sonho é só fazer o bem. Os sonhos que eu disse na canção são os sonhos de Deus também. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho.